Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 2 de outubro, vamos concluir o nosso terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, com os capítulos 21 a 24. Vamos juntos! Iniciando pelo capítulo 21, onde nós temos um único relato que só está no Evangelho de Lucas, que está lá no versículo 34 até o 38, a exortação à vigilância. Vamos ler todo o capítulo. Na Nova Almeida atualizada é assim. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. E isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha.
pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Eis a leitura do capítulo 21. Temos muitos relatos aqui que já vimos antes em Mateus e em Marcos, o que atesta que estes avisos, estas advertências que Jesus faz a respeito da destruição do templo, do princípio das dores, da Jerusalém sitiada, da vinda do Filho do Homem, da parábola da figueira, todas estas advertências são muito importantes e ficaram marcadas de maneira indelével exatamente nos evangelistas, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, e por isso eles ressaltaram tudo isso aqui. É curioso que Lucas vai trazer alguns destaques que os outros não trazem. Por exemplo, lá, quando ele fala que é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma, no sentido de que haverá perseguição, mas vocês precisarão ficar firmes. E no final deste capítulo, na exortação à vigilância, é muito premente a vigília e a oração. E é interessante como diz que Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Pela leitura dos evangelhos, a gente tem a impressão de que Jesus vigiou apenas uma noite, na noite em que ele foi preso e traído por Judas. Mas esse texto nos aponta para uma outra direção, que desde que ele chegou em Jerusalém, ele estava vigiando e orando à noite no Monte das Oliveiras. E de dia ele ficava ensinando no templo. Vamos à leitura do capítulo 22. Temos aí dois destaques que não aparecem nos outros evangelhos sinóticos, pelo menos não da forma que estão aqui, talvez de uma forma parecida. Quem é o maior e as duas espadas. E a ceia do Senhor é um grande destaque neste capítulo, apesar de estar presente exatamente nos outros evangelhos sinóticos e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos à leitura do capítulo 22. E é um capítulo bem extenso, são 71 versículos. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês.
Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: Basta. E saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu.
Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. E assim nós temos a leitura do capítulo 22, um capítulo bem extenso, um capítulo que transmite toda a aflição e angústia pela qual Jesus passou, e podemos dizer também, claro, os seus discípulos, de uma forma menor do que Jesus muito mais, mas eles também. Desde o início está diante de nós o plano para matar Jesus, feito pelos principais sacerdotes e os escribas. E nós percebemos lá no pacto da traição, quando Judas vai até aqueles homens, os capitães e os principais sacerdotes, tem algo aqui que só aparece em Lucas, pois diz que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E talvez a gente poderia dizer: então Lucas está colocando a culpa em Satanás e não em Judas. O que Lucas está fazendo é demonstrando que ele está demonstrando que a batalha que vai se seguir dali em diante é muito mais espiritual, não é do reino deste mundo, apesar de acontecer neste mundo. Na ceia do Senhor, é muito curioso que somente em Lucas também aparece que Jesus afirma: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus já sabia o que iria acontecer e, de certa forma, a ceia que ele instituiu e distribuiu aos seus discípulos foi o último momento de paz que Jesus sentiu, ainda que ele soubesse que estava se aproximando o momento de ser traído e entregue nas mãos dos homens. Sobre a questão do quem é maior, é curioso que essa passagem vai estar nos outros evangelhos, mas aqui, quando nós vemos na Bíblia, no subtítulo não está os textos embaixo. Por quê? Porque nos outros evangelhos, presumo eu, está muito antes desta chegada de Jesus em Jerusalém, destes últimos momentos antes dele ser preso. Correto? E vejam só, quando Jesus vai avisar Pedro que ele vai negá-lo, mais uma vez ele vai se referir a Satanás, assim como houve uma referência a Satanás no caso de Judas. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Vejam só, mais uma vez, uma referência ao inimigo. E assim, temos aquele relato das 2 espadas, Jesus perguntando aos discípulos que os enviou sem bolsa, sem sacola e sem sandália, porque se havia faltado alguma coisa a eles falaram: não faltou nada. E aí Jesus vai dizer: quem tem bolsa, pegue-a, faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Esse texto é um texto difícil, né? É um texto que dá a impressão que Jesus está dizendo aos seus discípulos
armem-se, e armem-se para me proteger. E talvez tenha sido isso que eles tenham entendido. Até mesmo quando Jesus vai ser preso, ele vai ter aquela questão que os discípulos vão reagir, vão cortar a orelha de um soldado romano, ou de um soldado romano, não, de um soldado da guarda do templo ali, do Sinédrio, né? Porque são os judeus inicialmente que vão prendê-lo. E aí nós observamos que Jesus fala, não, você não deve fazer isso. Então, de certo modo, parece que Jesus, ele não estava preocupado que os seus discípulos o protegessem, mas ele estava preocupado em proteger os seus discípulos. E por isso ele falou da questão, quem sabe, das espadas. E assim nós seguimos adiante. Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ali vai acontecer algo que somente o evangelista Lucas vai falar. Estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E muitas pessoas podem questionar, suor se tornar como gotas de sangue, que referência é essa? Isso é possível de acontecer? E nós precisamos sempre lembrar que Lucas é médico. E essa questão do suor em gotas de sangue existe. É conhecido como hematidrose e é uma condição rara que ocorre quando o sangue se mistura ao suor devido ao rompimento de veias capilares. É um fenômeno raríssimo causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Então nós podemos ter a exata dimensão, pelo menos imaginando, né? Porque somente ele sentiu, da aflição de Jesus antes de ser crucificado. E aí Jesus encontra os discípulos dormindo, diante de toda essa aflição, mas o texto, Lucas vai dizer, eles estavam dormindo de tristeza, quer dizer, a aflição que abateu Jesus também, de certo modo, havia abatido os discípulos, mas enquanto Jesus estava suando sangue, os discípulos acabaram pegando no sono. Jesus é preso e ele questiona, por que vocês vêm com espadas, com porretes, se eu estava o tempo todo com vocês ensinando no templo? E é exatamente isso que nós vimos antes, lá no capítulo 21, né? Jesus ia nas vigílias no Monte das Oliveiras à noite e de dia, lá em Jerusalém, quando ele estava em Jerusalém, ele estava ensinando no templo. Pedro nega Jesus, nós já sabemos isso já dos evangelhos de Mateus e de Marcos. E é interessante que Lucas vai ressaltar lá no versículo 61 que o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, exatamente depois dele ter negado ele 3 vezes, pela terceira vez. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Os guardas zombam de Jesus, Jesus fica diante do Sinédrio, e nós já sabemos que lá do Sinédrio, ele irá para diante de Pôncio Pilatos. E depois de Pilatos, ainda vai para diante de Herodes. É algo que somente Lucas vai nos trazer. Assim como o relato dos 2 malfeitores, da forma que se encontra, somente está em Lucas. E aí nós temos, como também temos nos outros evangelhos sinóticos e também no evangelho de João, a morte e o sepultamento de Jesus. Vamos à leitura do capítulo 23, os 56 versículos, vamos à leitura na íntegra. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes.
Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles agarraram um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e às colinas: Cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual a sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito.
Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, a cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo, e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Muito bem, nós temos então a leitura do capítulo 23. Nós temos diante de nós alguns textos que só estão no Evangelho de Lucas, aos quais eu quero dar destaque. Antes de falar da questão de Pilatos e Herodes, fica um jogo jurídico e político. Pilatos não vê pecado em Jesus e ele percebe que tinha uma possibilidade dele não condenar Jesus, dele simplesmente fazer uma declinação de competência, como se diz no jargão jurídico, dele dizer, não me compete, não é minha competência julgar Jesus, e ele enviou para Herodes, sendo que Herodes era seu inimigo. Mas Herodes não vai julgar Jesus, e vai tratá-lo com desprezo, e vai enviá-lo de volta a Pilatos. E nós não sabemos exatamente por qual razão, mas isso fez com que Herodes e Pilatos se reconciliassem, sendo que antes ambos eram inimigos. Na sequência, vemos que Barrabás estava preso porque ele havia ordenado uma revolta na cidade e também porque ele era um homicida. E então, a multidão não quer saber. Instigados pelos sacerdotes e escribas, eles resolvem clamar pela crucificação de Jesus e pela soltura de Barrabás. Veja que Pilatos, até o último momento, ele fez menção de soltar Jesus. Ele enviou Jesus para ser castigado e havia ordenado que depois que ele fosse castigado, que ele fosse solto. Mas a pressão popular fez com que ele mudasse de ideia. Jesus é crucificado e do alto da cruz Jesus vai dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus vai sofrer zombaria de tudo e de todos. Os judeus não podiam condenar Jesus, por isso eles levam Jesus a Pilatos. E desde lá do capítulo 22, desde lá do Sinédrio, eles estão tentando achar uma justa acusação para fazer a Jesus para que ele pudesse ser preso. Por blasfêmia, Jesus não poderia ser condenado, como os judeus gostariam que fosse. Por isso eles mentiram. Lá no início do capítulo 23, eles falaram que Jesus estava dizendo para que ninguém pagasse o imposto a César. Uma mentira deslavada, porque Jesus já havia dito, dai a César o que é de César. Então, a acusação que vai fazer com que Jesus seja condenado, crucificado, será a inscrição em cima da sua cabeça na cruz. Este é o rei dos judeus. Porque era proibido alguém se autoproclamar rei, porque rei só havia um no Império Romano, e era o César. Então os malfeitores na cruz, um vai zombar de Jesus, o outro vai pedir para que ele lembre dele mesmo, né? Que o malfeitor possa ser lembrado por Jesus quando chegar o tempo do seu reino. E Jesus vai dizer a ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus morre e Lucas trata de trazer exatamente o horário. Lá no versículo 44 ele vai dizer, já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, presume-se que Jesus tenha morrido às 3. E todo esse período houve trevas. E o santuário se rasgou, o véu do santuário se rasgou pelo meio, quando Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou.
Jesus vai ser sepultado na sexta, de tardezinha para a noite da sexta. E isso já era considerado sábado para os judeus. Por isso as mulheres não poderão preparar os perfumes e óleos aromáticos. E por isso elas terão que esperar até amanhã do domingo. E nós sabemos o que vai acontecer. Vamos à leitura do capítulo 24, e assim nós vamos finalizar o Evangelho de Lucas. Temos aí alguns destaques que aparecem não apenas em Lucas, mas também nos outros evangelhos. Todo o capítulo 24, com alguns pequenos detalhes que só estarão aqui em Lucas, mas de modo geral, todos os relatos estão também nos outros evangelhos. Vamos à leitura. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse:
por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui, a leitura do último capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Nós não iremos mais nos deter tanto tempo aqui na explicação, mas o que chama atenção é que muitas vezes aparece que as pessoas não tinham entendimento, que os discípulos não tinham entendimento, que os apóstolos não tinham entendimento sobre o que Jesus disse que aconteceria antes, quando ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. E até mesmo depois que Jesus ressuscita, há um suspense no ar, ainda há uma certa nebulosidade. Os discípulos no caminho de Emaús ouviram Jesus e não reconheceram. Eles não reconheceram a sua voz. O coração deles queimava no peito, enquanto Jesus falava, explicava as Escrituras. E quando eles chegaram a determinado lugar e sentaram para comerem, Jesus partiu o pão e eles reconheceram Jesus, e então Jesus desaparece. Quando Jesus dá entendimento, então os discípulos entendem. Senão, não há entendimento. E de modo semelhante, nós apenas somos cristãos porque o Espírito Santo nos deu entendimento. Nós somente cremos porque Deus nos deu o milagre da fé. Retomando os ensinamentos destes capítulos, vimos no capítulo 21 uma grande preocupação de Jesus em mostrar o que acontecerá nos últimos dias. E não, a preocupação dele não estava em alertá-los sobre a sua prisão, condenação, morte e ressurreição, porque isso já tinha ocorrido antes. Jesus já havia predito antes. A preocupação de Jesus era mostrá-los e falar para eles a respeito do seu retorno, da sua segunda vinda, do juízo final. É interessante isso. No capítulo 22, nós temos o capítulo mais extenso, onde nós temos o plano para matar Jesus, a ceia, e percebemos que Jesus vai cumprir com tudo aquilo que é necessário cumprir. Ele já sabia o que iria ocorrer, ele já sabia que seria traído, ele já sabia que seria negado, ele já sabia que seria abandonado, mas Jesus segue exatamente para o cumprimento da sua missão. Ele ainda pede a Deus, se é possível, para afastá-lo do cálice do sofrimento, mas ele segue a vontade do Pai. E Jesus, diante de Pilatos, acaba se tornando, por incrível que pareça, o motivo da paz entre dois carniceiros, entre dois homens déspotas, corruptos, inescrupulosos. E muitas vezes é curioso como tais coisas vão ocorrer. E Jesus, mesmo do alto da cruz, vai pedir ao Pai para perdoar os seus algozes e vai ter compaixão de um dos malfeitores que se arrepende verdadeiramente. Mas o Evangelho não acaba com morte, o Evangelho de Lucas acaba com a vida
com a ressurreição de Cristo e com a sua ascensão. E podemos dizer que o Evangelho de Lucas é apenas a primeira parte do livro de Lucas. Porque a segunda parte é o livro de Atos, que também foi composto por Lucas. Mas antes de irmos para Atos, vamos estudar o último evangelho, o evangelho não sinótico, o evangelho de João. Vamos iniciar o estudo deste evangelho amanhã. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com o estudo de João. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.